Inicialmente, queria botar aqui nas mãos de Nossa Senhora das Graças, né? Qualquer mérito que venha a ser gerado por essa ação, né? Assim, não sei se tem algum mérito envolvido, mas se tiver, o pouquinho que seja para Nossa Senhora. Bom, porque a gente, quando eu digo a gente, é João e Iago, né? Tiveram essa ideia de fazer uma parte de uma formação provida também aqui durante a novena de São Pio, de Pietrelcina, né? Então, para a gente ter uma ideia do que o próprio Padre Pio pensava sobre o aborto, eu trouxe aqui um pequeno material, né? Vou pedir licença aqui um pouquinho para colocar os meus olhos, que sem ele eu não sou nada. Já fui um dia, né? Mas o tempo passa. Então, vamos lá. Por que falar sobre o movimento Provida e, mais especificamente, sobre o aborto numa novena em homenagem a São Pio de Pietrelcina, né? Aqui tem uma historinha que eu peguei, que fala aqui, né, que certa vez o padre Pelegrino disse a São Padre Pio: o Senhor esta manhã negou a absolvição a uma senhora porque esta fez um aborto, porque foi tão rigoroso com aquela pobre desgraçada. E São Pio respondeu, né? O dia em que as pessoas perderem o horror do aborto, esse será um dia terrível para a humanidade. O aborto não é somente um homicídio, mas também um suicídio. E para aqueles que estão à beira de cometer, com um só golpe, um e outro delito, temos que ter a coragem de mostrar a nossa fé, né? Então, eu diria que hoje a gente está, basicamente, por conta desse bendito parágrafo aqui que São Pio tão acertadamente falou, né? Vou até repetir aqui para a gente, né? O dia em que as pessoas perderem o horror ao aborto, esse será um dia terrível para a humanidade. O aborto não é somente um homicídio, mas também um suicídio. E para aqueles que estão à beira de cometer com um só golpe, um e outro delito, temos que ter a coragem de mostrar a nossa fé, né? Então, uma outra coisa que liga esse evento também a Padre Pio é que esse documento que a gente vai estudar agora, que é a carta encíclica escrita por São João Paulo II, né, a Evangelium Vitae, que quer dizer o Evangelho da Vida, que tem como subtítulo aqui sobre o valor e a inviolabilidade da vida humana, né? Ele foi escrito por aquele que o próprio Padre Pio professou como futuro Papa, né? Um encontro que eles tiveram, e Padre Pio, vendo ali João Paulo II, que naquele tempo não passava de um padre, né? O Carol, o polonês, ele professou, né? Que aquele Papa aquele padre faria coisas grandes, né? Assim, como eu acredito que São Pio tinha uma visão realmente muito mais ampla para a vida espiritual, eu acho que além do Papa ele viu quão grande seria aquele santo, né? São João Paulo II, a gente pode dizer que é o santo da família, hoje em dia, né? É um grande santo, tem grandes escritos sobre a família, né? Então, vamos lá. Vamos começar. Eu vou começar aqui querendo um pouquinho de participação de vocês. Eu vou ler uma frase só, para ver quem aqui adivinha quem foi o filósofo que falou isso, né? O ser humano é a única criatura que se recusa a ser o que é, né?
E aí, quem é que dá algum chute aí? Biscoito da sorte. Não vale que Mariana... Foi Mariana quem pegou o biscoito da sorte hoje. Hoje a gente pediu comida chinesa lá em casa. E para você ver que da China de vez em quando vem alguma coisa boa, né? Isso veio dentro do biscoito da sorte que a gente comeu hoje. Tá bom? Então, assim, né? É o tipo da coisa que a gente começa a ver o cuidado que Nosso Senhor tem por nós, né? Naquele aperreio de preparar tudo, de se arrumar para vir, e ele manda uma mensagem dessa, né? Já para ajudar aqui na apresentação, né? O ser humano é a única criatura que se recusa a ser o que é. E é justamente isso. Tudo em relação a essa cultura da morte, se trata disso. Se trata do ser humano estar esquecendo quem ele é, né? Porque o ser humano tem uma dignidade muito mais elevada do que qualquer outro animal. E, assim, os ambientalistas que me desculpem, mas é isso. Só o ser humano foi criado à imagem e semelhança do Nosso Senhor, né? Só o ser humano tem o seu corpo lá participando da Santíssima Trindade. Poucas vezes a gente pensa nisso, né? Mas Nosso Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou com o corpo em glória. Aquele corpo é um corpo humano, né? Humano em glória, mas é humano. E participa da grande graça que é a Santíssima Trindade, né? Lá não tem nenhuma vaca, tem nenhum macaco, não tem nenhuma formiga, mas tem um ser humano lá, tá? Do mesmo jeito que tem um ser humano lá, também tem muito de Deus em nós, né? Porque nós, apesar de muitas vezes renegarmos isso, mas nós fomos privilegiados, né? Então, para começar a questão do documento em si, assim, é muito... Eu sou até suspeito de falar de São João Paulo II, porque é um santo que eu amo muito, né? Amo muito. Li algumas coisas dele, não li, assim, uma poeirinha de tudo que ele produziu, mas essa poeirinha já desperta o amor, né? Como o William disse aqui, no primeiro dia da novena, a gente tem que conhecer para amar, para servir, né? Então, a vida dos santos, eu acho que se resume a isso, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam, qual é seu santo de devoção? Eu digo, o meu santo de devoção é aquele que eu estou lendo a biografia no momento, porque a cada biografia que a gente lê, a gente se apaixona, né? É incrível, é incrível. São Padre Pio já foi meu de devoção também, e muitas vezes eu volto a recorrer a ele. Bom, nessa última semana, eu diria que foi... Meu santo de devoção é São João Paulo II, né? E, assim, foi uma leitura muito boa. Vou até mostrar aqui para a câmera o que eu fiz, que eu vou mostrar justamente para minha cunhada, né? Porque ela vai gostar do que eu fiz aqui, ó. Risquei o livro todinho. Eu digo, depois eu vou ter que me confessar, porque isso não se faz com livro, né? Sempre é motivo de briga lá em casa, porque minha esposa sempre risca tudo, e eu sempre digo, não, o livro a gente não risca, a gente guarda. Mas vamos lá, né? Assim, basicamente todo escrito de São João Paulo II, ele começa com uma breve introdução, né? Principalmente as encíclicas de todos os papas, eu diria que são assim, né? Depois apresenta o problema, né? Apresenta o problema, ele mostra o problema assim, à luz da fé, né? E sugere os caminhos para sair daquele problema, né? Então, a estrutura do documento tem uma introdução, tem um primeiro capítulo, que é a voz do sangue do teu irmão clama da terra até mim. As atuais ameaças à vida humana, né? Que é onde ele vai apresentar o problema, né? Quais são essas ameaças à vida humana. No segundo capítulo, o segundo capítulo tem por título Vim para que tenham vida, ou seja, a mensagem cristã sobre a vida, né?
No capítulo 3, não matarás. A lei santa de Deus, né? Então ele vai começar a botar no que a igreja proclama, esses problemas dentro do que a igreja proclama, né? E no capítulo 4, a mim o fizeste por uma nova cultura da vida humana, né? Ou seja, o que se fez aos menores, né, foi a ele mesmo que a gente fez, né? E essa é a nova proposição a qual ele nos incita a seguir, né? Então vamos lá, vamos começar. Ele começa falando sobre o valor, que a gente até já falou um pouquinho aqui, né? O valor incomparável da vida humana, né? A única vida que assim é capaz de uma questão mais subjetiva, né? É a vida humana, isso por graça de Deus, né? Que nos deu uma alma racional, né? E essa alma racional só a gente tem, né? Muita gente pensa, mas os cachorrinhos, não sei o quê, a gente manda ele ficar em pé, ele fica, né? Ele está pensando. Não está não, viu? Assim, só para deixar claro, assim, a diferença da alma animal e racional para a alma humana, racional, é que os animais, eles vivem a vida toda fugindo da dor e procurando o prazer, né? Ou seja, você adestra um cachorro ou batendo nele ou dando biscoitinho, né? Assim, ou você faz uma coisa que lhe dê prazer, ou você faz alguma coisa que lhe dê dor. E assim ele aprende, né? Ele associa as coisas à dor e ao prazer. Mas o único ser criado que é capaz de ir contra, né, essa lógica é o ser humano, né? O ser humano é o único que faz a coisa sabendo que vai doer. Meu amigo, puxa um cachorro para um veterinário. Depois da primeira vez que ele já sabe que vai levar termômetro, vai levar injeção, vai ser ruim. Então ele não quer mais ir. Muitas vezes a gente não quer ir para o médico também, mas quando sabe que é necessário, vai de boa vontade, né? Leva injeção, ficar internado ou qualquer outra coisa desse tipo, né? Porque sabe que, apesar da dor, é para o nosso bem. E muito mais além disso, vai assim, o amor que, digamos, a mãe sente pelo filho, né? Muitas vezes eu reclamo disso, que não, falam muito do amor da mãe e falam um pouco do amor do pai, né? Assim, cada amor tem as suas características, mas eu não sou, depois de algum tempo de vida e 4 filhos nas costas, eu não diria que o amor de pai se iguala ao amor de mãe, não, né? Porque aquela ligação dos 9 meses ali no ventre, né? Aquilo ali faz toda a diferença. Mas, digamos que, vamos analisar em termos de amor de pai e de mãe, o que o amor do pai e da mãe faz pelo filho, né? E do amor que, digamos, um namoradinho faz pelo filho, né? Pela filha, né? Se é o namoradinho, então é pela filha, né? E esperamos que fique sempre assim. O amor do pai e da mãe é aquele amor que se renega pelo filho. O amor do namorado é aquele amor, assim, eu estou falando do namorado do mundo, né? Hoje em dia, graças a Deus, que a gente vê até um movimento contra isso, né? Os namoros santos, tudo isso. Mas o namoro do mundo é aquele namorado que está de olho na namorada para satisfazer prazer, né? Então, quem é que ama mais? É quem está procurando o próprio prazer ou quem está se renegando pelo bem do outro, né? E aí a gente pode dar o maior exemplo de amor que o mundo já viu, né? Que é o amor da entrega total lá de Cristo na cruz, né? Deu sua própria vida sendo Deus, né? Assim, só tem esse pequeno detalhe, né? Dar a vida é muito fácil, mas o cara ser Deus, se fazer homem, dar a vida por todos aqueles que lhe renegam, né?
Ele dá vida por todos, mas alguns não vão querer aceitar, né? Assim, ele está ali para que todos tenham vida, né? Até uma parte aqui do próprio documento, né? Eu vim para que todos tenham vida, e todos a tenham em abundância. Então, aquele sacrifício que ele fez lá foi um sacrifício de amor para que todos nós tenhamos vida, né? Então, daí a gente já começa a ver por que o Evangelho da Vida, né? São João Paulo II, ele começa falando que em nenhum momento, né, a Sagrada Escritura se cita, né, faz uma autocitação, como o Evangelho da Vida. Isso não está escrito, né? Graças a Deus nós somos católicos, a gente pode perceber que se faz isso, né? Mesmo não estando escrito. Mas se você for ver o Evangelho do início ao fim, se trata de vida, né? Se trata de vida que mesmo na morte, né? Grande paradoxo, né? Mesmo na morte se faz vida. Mesmo na morte do nosso Senhor, Ele está se fazendo vida para nós. E quem somos nós para negar essa vida para alguém, né? Assim, quais são as novas, além do valor da vida humana, né? Quais são as novas ameaças, as novas, assim... Aí eu tenho que fazer um outro parêntese, né? Esse documento é de 1995. Então você vai ver o quão atual ele ainda é, né? É a coisa da voz do santo, né? A voz do santo é para a eternidade, né? Não é para o tempo natural. Nesse tempo, ele já via que havia um movimento no mundo como um todo, disseminando uma cultura da morte, né? E o que ele fala é impressionante. Olha, eu vou fazer um outro... Essa minha palestra aqui, sei lá, essa minha formação, esses meus malditos não de ser maldito, mas porque estão sendo ditos de maneira bem rasa, né? Assim, por favor, ninguém aqui vá tirar o documento só pelo que eu estou falando, porque é uma coisa que eu já pedi até perdão para São João Paulo II de pegar um tesouro desse aqui, um material tão bem escrito, né? E tentar resumir com o meu parco vocabulário aqui, que não é aquela coisa, né? Mas o que é o reino dos céus? Pô, ninguém sabe, né? A gente tem lá as narrações do Apocalipse, que falam um pouco disso, tem as narrações da Sagrada Escritura toda, mas ali sempre é o entendimento humano sobre o que é milhões de vezes maior, né? A gente não tem nem capacidade de entender direito, né? Então eu estou me sentindo mais ou menos dessa maneira para resumir aqui esse documento. Então, quais eram as novas ameaças à vida humana que ele via naquele momento, né? Ele via, eu vou até ler aqui um pouco, porque ele via exatamente o que a gente está vendo hoje. O que hoje está tão claro para a gente, né? Que ficou tão claro... Deixa eu achar aqui. O que ficou tão claro para a gente é que existe um movimento, né? Que ele diz que é tipo um movimento de pecado, né? Uma sociedade de pecado que está disseminando uma cultura da morte, né? Onde, muitas vezes até por liberalidades de leis, né? Muitas vezes leis são aprovadas que trazem essa cultura da morte, né? Ou seja, na verdade, o que ele vê é um desordenamento geral, né? Desordenamento geral. Aí eu vou lembrar novamente da primeira palestra que o William fez aqui na novena. Quando ele falou sobre a criação, ele falou que tudo foi criado sob uma ordem, né? Tudo tinha uma ordem, tudo tinha um sentido de ser, né? Tudo era organizado. E hoje o que a gente vê é exatamente a tentativa da quebra dessa organização, né?
Basicamente é isso, é uma coisa que é ordenada, está passando a ser desordenada. Se a gente for ver, peço aqui desculpa para Augusto se eu falar alguma coisa errada aqui da área do direito, mas se a gente vai ver, por exemplo, leis que são feitas para liberar aborto e liberar eutanásia, a gente está vendo que todo o sistema de leis, né, da gente tá desordenado. Por quê? Porque o sistema de leis da gente nasce da lei natural, né? Tem que brotar da lei natural. O que é a lei natural? A lei natural é aquele ethos que Deus imprime na alma de cada um. Na alma de cada um, quando somos ainda, digamos, puros, né? Assim, ainda não perdemos esse ethos, né? Porque hoje em dia o mundo lhe oprime tanto que você acaba esquecendo esse ethos que está lá impresso, que é a lei natural, né? Todo mundo sabe que é errado tirar a vida, né? Todo mundo sabe. Isso não tem porque a gente está aqui. Por que a gente está fazendo isso? Não era para a gente estar fazendo isso, né? Era para a gente estar rezando muito mais, estar fazendo outras coisas. Por quê? Porque está inscrito em todo ser humano que matar é errado. Está escrito no ser humano que o ser humano tem que ser livre. Porque os regimes autoritários não se perpetuam. Porque existe escrito na alma de cada ser humano que ele tem que ser livre. Ponto final, né? Assim, a gente pode passar 3 dias aqui discutindo sobre isso, mas na realidade a causa final é essa, né? A causa final é que a gente nasceu para ser livre. E é assim com as questões do direito, né? A gente tem esse ethos, a gente sabe que tem que ter direito à propriedade, sabe que tem que ter direito à liberdade, sabe que tem que ter direito à vida, principalmente, né? Porque sem a vida não existe mais direito algum, né? E aí, em cima desse direito natural, é constituído o direito positivo. O direito positivo é o direito escrito, né? Que está na Constituição, nos códigos, não sei o quê, é o direito positivado, não é escrito. Então, o direito escrito está para positivar o que o direito natural prega, o que a gente tem no coração da gente, né? E quando as coisas assim discordam, né? A gente sabe que a vida é para todos, a gente sabe que todos têm direito à vida, mas aí chega em determinado país aí e diz que a mulher tem direito de abortar até 9 meses. Alguma coisa está errada, né? Ou seja, o direito positivo não está traduzindo o que o direito natural o direito natural pregou, ou seja, está fora da ordem, né? A questão do direito está desordenada, né? Então, aí o que é que a gente vai ter? Vai ter justiça? Não. A gente vai ter injustiça, né? Então, basicamente, eram esses tipos de coisas que São João Paulo II já via lá em 95, já estava vendo que muitas das nações já estavam aprovando leis, liberando o aborto, em 95. Mas em 95 já tinha 20 anos que o aborto era liberado nos Estados Unidos, né? E na Inglaterra, acho que perto disso também. Inglaterra, se não me engano, foi final dos anos 60 e início dos anos 70. Então, ele já via para onde a humanidade estava caminhando. Já se falava de eutanásia na Europa. Aqui ainda não chegou. Aqui a luta da gente ainda é contra o aborto. Mas a gente tem que se preparar. Por quê? Porque na Europa já está forte essa questão da eutanásia. E aqui vai chegar. Porque esses movimentos, é outra coisa também que ele mostra, esses movimentos não são movimentos naturais. Assim, não é a gente que vai se juntar aqui e vai dizer, pô, bicho, eu estou sentindo uma grande necessidade de me matar, né? De que alguém me mate. Não, isso não. Assim, aí ele no 2º capítulo já, que é a voz do sangue do teu irmão clama da terra até mim, ele fala exatamente de como a coisa foi andando, né? Então vamos entrar logo nesse capítulo 1º, que eu vou ler aqui, que ele baseia o capítulo 1º todo na parte
onde foi iniciada a violência, né? Onde teve a primeira morte violenta na narração da Sagrada Escritura, né? Que foi Caim e Abel, né? Então, vou pedir licença só para ler esse trecho aqui, que é muito bom também, porque ele vai ligando cada parte dessa ao que está acontecendo, né? Abel foi pastor e Caim lavrador. Ao final de algum tempo, Caim apresentou ao Senhor uma oferta de frutos da terra. Por seu lado, Abel ofereceu primogênitos do seu rebanho e as gorduras deles. O Senhor olhou favoravelmente para Abel e para a sua oferta, mas não olhou para Caim nem para a sua oferta. Caim ficou muito irritado e o rosto transtornou-se-lhe. O Senhor disse a Caim: por que estás irritado e o teu rosto abatido? Se procederes bem, certamente voltarás a erguer o rosto. Se procederes mal, o pecado deitar-se-á à tua porta e andará a espreitar-te. Cuidado, pois ele tem muita inclinação para ti, mas deves dominá-lo. Entretanto, Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Porém, logo que chegaram ao campo, Caim levantou a mão contra o irmão Abel e matou-o. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, teu irmão? E Caim respondeu: não sei dele. Sou porventura guarda do meu irmão? O Senhor replicou: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra até mim. De hora em diante serás maldito sobre a terra, que abriu a sua boca para beber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando a cultivares, negar-te-á as suas riquezas. Serás errante e fugitivo sobre a terra. E Caim disse ao Senhor: a minha culpa é grande demais para obter perdão. Expulsas-me hoje desta terra. Obrigado a ocultar-me longe da tua face, terei de andar fugitivo e errante pela terra. E o primeiro a encontrar-me, matar-me-á. E o Senhor respondeu: não. Se alguém matar Caim, será castigado 7 vezes mais. E o Senhor marcou-o com um sinal, a fim de nunca ser morto por quem o viesse a encontrar. Caim afastou-se da presença do Senhor e foi residir na região de Nod, ao oriente do Éden. Então, assim, essa passagem, São João Paulo II faz uma análise muito bonita sobre ela, né? Assim, que está em cada item subtópicos aqui do capítulo, né? Primeiro, ele começa a falar do Caim levantou a mão contra o irmão Abel e matou-o, né? E o que é que são essas atuais ameaças da vida, se não irmão matando irmão, né? E de onde é que partem? Vejam bem, né? Assim, ele fala de muitas outras questões aqui, mas 90% é sobre aborto e sobre eutanásia. De onde parte o aborto? De onde parte a mão que mata no aborto? Quem é que está matando, né? Quem está matando é pai e mãe, está matando filho, né? É a própria família que está matando, né? Pode ser através da mão de um médico, mas o pedido, né? A iniciativa parte do pai e da mãe. O pai e a mãe estão matando, né? Ou seja, é a mesma coisa que Caim e Abel aqui, né? Parte da própria família. E na eutanásia? A eutanásia é da mesma maneira, né? Assim, eutanásia, quando a gente fala de eutanásia hoje, vocês me digam aí, o que é que vocês pensam assim? Quando a gente fala de eutanásia, o que é que vem na cabeça de vocês? Os velhinhos, né?
assim, na grande maioria, vem direto na cabeça da gente os velhinhos, né? Os que estão em doença grave, né? Os que estão em doenças graves, perfeito. Então, é basicamente isso, né? Assim, inicialmente, né? Porque também é outra coisa que São João Paulo II mostra para a gente, que é o modus operandi dessa cultura da morte, né? Como é que ela opera? Ela diz, não, vamos liberar, né? Aborto aí só para caso de estupro, né? É só isso aí, porque, né? A gente tem que ter empatia com a mulher violentada. Claro que tem que ter empatia, e por ter empatia com a mulher violentada, até vai ser, eu vou talvez adiante um pouquinho da palestra que vai ter de Sumaia, né? Mas por ter essa empatia com a mulher violentada, a gente não pode permitir que ela faça uma coisa muito pior do que foi o que o cara fez com ela, né? Assim, vira uma bola de neve. E a eutanásia, voltando à eutanásia, é basicamente isso, né? Inicialmente, não, vamos porque tem os velhinhos que não tem mais condição de se virarem sozinhos, não sei o quê, aí, né? Vamos, é um peso, né? Vamos tirar eles daqui, né? Aí é o quê? São filhos, normalmente, que pedem a eutanásia para o pai. Normalmente, também, no início, tem uma lei que, não, a gente vai fazer isso só se o cara permitir, né? Quem vai sofrer eutanásia tem que pedir, né? Ou seja, o velhinho teria que pedir, mas você vê que isso é o início, né? Hoje em dia, a gente vê eutanásia que é decretada pelo Estado, né? O próprio Estado, hoje em dia, se sente no papel de decidir quem pode viver e quem pode morrer. Eu não sei se vocês ouviram falar aqui de alguns casos que aconteceram na Inglaterra. Isso acho que faz 2 para 3 anos, assim, que vem um caso depois do outro, né? Vem acontecendo. Foi o do bebê Charlie Gard, depois de Alfie Evans, e por aí vai, né? Teve mais bebês que eu não recordo o nome, Tafida, se não me engano, também. Só que Tafida não conseguiram, né? Mas no caso de Charlie Gard e de Alfie Evans, são bebês, cara, bebês. Lá ligado com doença grave, ligado aos aparelhos, e os pais brigando, como o hospital lá da Inglaterra não tinha mais tratamento para eles, os pais brigando para fazer tratamento nos Estados Unidos ou na Itália. Até o Papa Francisco ofereceu o Hospital Bambini Jesus, né, do Menino Jesus lá da Itália, para acolhê-los. E o que foi que o Estado inglês, através de seus juízes, disseram? Não, pelo melhor, tem uma expressãozinha, pelo melhor interesse da criança, a gente deve desligar os aparelhos. Que é isso? Que mundo é esse que a gente vive, que o Estado se sobrepõe ao poder pétreo, né? Poder dos pais, né? Os pais não podem mais decidir pelo filho, onde é que vão ser tratados, onde é que não vão, se pode ter mais uma tentativa, se não pode, quem decide é o Estado. Então é outra coisa também que São João Paulo II fala para a gente, né? Que nessa evolução, essa evolução ela foi passo a passo, né? Mas vamos voltar aqui ao que disse Caim, depois a gente vai para a evolução, né? A parte de Caim e Abel. Uma outra coisa que ele fala é que fizeste, né? E nesse que fizeste, quando Deus pergunta isso para ele, São João Paulo II faz uma analogia com o eclipse da vida, né? Do direito da vida, né? Porque quando fala que fizeste, meu irmão, Caim não está nem aí mais. Caim está nem aí. Primeiro, quando o Senhor perguntou onde está Abel, aí Caim, eu sei lá dele, sou porventura guarda do meu irmão, né? Sei lá dele. Ou seja,
é a indiferença, né? A indiferença que hoje também a gente vê que esses ataques à vida são por indiferença. O que pensar da pessoa que diz: eu sou contra o aborto, mas, né? Quem quiser que vá lá que faça. Meu amigo, você não é contra o aborto, não. Me desculpe, mas se você pensa dessa maneira, você está colocando a liberdade, o dom da liberdade, acima do dom da vida. Isso é uma desordem. Você só tem liberdade se você antes tiver vida, né? Quem vai ser livre sem vida? Não existe isso, né? Ou seja, uma pessoa não pode decidir pela vida da outra. Quem decide pela vida é Deus, que é Deus quem dá, é o dom, né? A gente participa da criação, sim. Pai e mãe participam da criação, dão ali a sua ajudinha. Mas o que é o ser humano, que a gente já falou aqui no começo, né? É corpo e alma, né? É corpo e alma. Na alma está a subjetividade do ser humano. E quem é o pai e a mãe que é capaz de dar alma para uma criança? Não. A gente só dá um pedacinho da gente lá, uma célula de cada um, e já está de bom tamanho, né? Já está de bom tamanho, porque se a gente desse mais ia fazer besteira. Então, é basicamente isso. Nós não somos nós que damos a vida aos nossos filhos, né? Porque a gente dá uma ajudinha. Olha lá. Quem dá a mesma vida é Deus, que é Deus quem funde a alma e cria assim um ser humano. O ser humano é corpo e alma, né? Ali tem um ser humano já pronto. Em que momento acontece isso? Na concepção, né? Momento que junta lá o espermatozoide do homem com o óvulo da mulher, ali também é infusa a alma da criança, né? A partir dali já é um ser humano, né? A sua matéria é a mesma matéria daquele cara que vai morrer velhinho lá, né? É a mesma matéria. O que é que muda? Muda a forma, né? Muda a forma. Eu, há 10 anos atrás, meu filho, tinha 20 quilos a menos, né? Ou seja, aí você vê um pontinho e diz: mas é tão diferente de um bebê, não é a mesma coisa. Eu digo: mas meu filho, me veja com 15 anos, só tinha cabeça e joelho, né? O resto era tudo osso, né? Agora me veja agora. Aí você vê uma foto minha naquele tempo, me vê agora e diz: não é a mesma pessoa, mas é o mesmo ser, né? É a mesma matéria. O que a gente muda é a forma, né? Assim, engorda, emagrece, aumenta, diminui, né? Essas coisas. Fica velho, fica troncho, fica curvo. Mas é a mesma pessoa daquele zigoto lá, né? Aquele zigoto, daquele espermatozoide, daquele óvulo. É a mesma pessoa. Então não tem isso de dizer que, não, quando é que surge a vida, né? Porque também é outra coisa, né? Outro argumento que os defensores do aborto colocam, né? Que também São João Paulo II também vai em cima disso. Qual é o argumento? É que não, ele só vai virar ser humano depois que tiver o sistema nervoso pronto. Aí quem disse isso? Que o sistema nervoso é quem decide o que é homem e o que é macaco. Não, macaco tem sistema nervoso também e não é homem. Tá? Né? Então, o que define o que é homem é essa subjetividade que está dentro da alma dele, né? Que está desde o início, né? Desde o início, desde a sua concepção, vai estar lá até a sua morte. Morreu também, acabou-se, né? Ou não, né? Ou não. Porque também é uma outra coisa, né? Quando Jesus veio, Jesus nos abriu, né? Nesse evangelho da vida, né? Nessa boa nova dele, nos abriu a possibilidade da vida eterna, né? Nossa vida não se resume a isso aqui, né? Agora pensemos nos bebês abortados, né? Que nem um batizado tiveram, né? Imagina aí, né? O que é que acontece? Porque na Sagrada Escritura fala que um dos pré-requisitos para a salvação é você ser batizado, né? E quem morre sem batismo?
né? Morre com a mancha do pecado original, né? Estou falando muito né? Então, nasce com a mancha do pecado original. E se ela não foi batizada, ela não tirou essa mancha. E se ela não tirou essa mancha, no momento que foi abortada, para onde ela vai? Qual o local que a espera, né? O local que a espera, até algum tempo atrás, se falava que os bebês abortados iam para o limbo. Para o limbo. Existia um local que não era nem o céu, nem o inferno, que ficavam lá as crianças abortadas. Mas, salvo engano mesmo, viu? Eu não tenho certeza nenhuma dessa informação que eu vou falar aqui, que foi Bento XVI que falou, mas eu não tenho certeza que foi ele. Mas eu tenho certeza que foi falado, né? Que assim, a gente, em vez de ficar pensando no limbo, tem que pensar na enorme misericórdia de Deus, né? E confiar na enorme misericórdia de Deus. E confiar que Deus, Ele sim, tem o poder de salvar essa vida, sabendo que ela não foi culpada de nada, né? Que a única culpa que ela trazia era a culpa do pecado original, dos seus antepassados, né? Então, é isso, né? Vamos lá. Então, o que fizeste, né? Quando ele faz essa pergunta, ele fala do eclipse do valor da vida. E aí, São João Paulo II vem dar uma grande lição para nós. E dizer que esse eclipse do valor da vida é uma questão principalmente cultural. Ele fala isso. Ele fala como a cultura foi chegando nesse nível de uma cultura de morte, né? A cultura que leva para a morte. E aí eu vou até um pouquinho mais além do que ele falou, porque ele chegou a falar de todas as questões demográficas, como surgiu, a preocupação com a demografia, a mentalidade contraceptiva. E também aqui é uma outra grande aprendizado para nós católicos, né? Porque hoje em dia, meu amigo, o que tem de católico aí? Utilizando contraceptivos, sem saber que isso é um pecado mortal, né? Está pecando contra a vida. Contra a vida ali, você está impedindo, né? E muitas vezes, os métodos anticoncepcionais também são abortivos, né? A pílula anticoncepcional também é abortiva. O DIU é abortivo, né? Você imagina a quantidade, a gente tem que rezar muito texto desses nascidos aí para poder resgatar essas almas desses bebês que estão sendo abortados, viu? Porque são muitos até sem a gente saber, né? Sem a própria mulher saber. Então, vê só, como eu disse, ele tinha falado já da questão do poder que o Estado está tomando, né? Que o Estado está legislando sobre a vida. E isso não deveria ser papel de Estado. E aí a gente vai até mais longe, né? Para procurar o quê? Onde começou, né? Onde começou? Eu vi uma matéria na internet mesmo, falando da questão que tudo que a gente vê hoje em dia, dessa cultura, se iniciou lá, teve início com a lei do divórcio, né? Eu até daria um passo atrás ainda, que antes da lei do divórcio teve a lei do casamento civil, né? Casamento não é questão para estar sendo legislado por Estado, o Estado está tomando conta disso, não. Casamento ali é um sacramento. O matrimônio é um sacramento, é questão de igreja, de religião, né? O Estado pode reconhecer as uniões e daí dar os direitos para quem faz parte das uniões, mas não fazer um casamento, né? Casamento não. Casamento não é papel de Estado. E aí sim, uma coisa quando foi instituída, eu não lembro também assim, eu vou falar muito, eu não lembro porque minha memória já foi embora faz tempo já, né?
quando foi instituído o casamento civil, teve um papa, que eu não me lembro qual foi, que lutou assim, bravamente contra isso. Por quê? Porque ele já viu o que vinha depois, né? O que é que se sucede ao casamento civil? Se sucede o divórcio. O que era uma coisa que era responsabilidade da igreja, a igreja tem aquilo como sacramento. E o sacramento do matrimônio, ele é irrevogável, né? Você está ali, não se desfaz, é indissolúvel, né? O sacramento não se desfaz, é indissolúvel, pronto. Aí você está ali, você pensa antes de entrar no matrimônio, né? Você faz seu discernimento vocacional e entrando, você sabe que é para sempre. Aí o que é que o Estado fez? Não, rapaz, esse negócio aí fica... as famílias ficam muito fortes, né? Ficam com poder grande. Por quê? Porque depois que se junta ali, aí vai ter 6 filhos, 7 filhos, 10 filhos, né? Que no tempo era comum que acontecesse, né? Então, você tinha ali uma célula da sociedade muito forte. E o que é que o Estado faz? O Estado diz, não, peraí, vamos tirar um pouquinho desse poder. E aí ele tira, né? Como é que ele tira? Instituindo o casamento civil e logo depois o divórcio. Ou seja, aquela cola que existia, né, que mantia aquela célula unida, a célula da sociedade, ela começa a se desmanchar. E daí você vê, aí vem recasamento, o cara divorcia, casa de novo. E aí tem um filho aqui, outro acolá, outro mais na frente, né? Aí o cara... Pronto, cada porta é um filho que o cara deixa, né? E por aí vai acabando com a instituição familiar, ou seja, está destruindo a base da sociedade, né? O ordenamento da sociedade é esse. O ordenamento da sociedade é família, e o que vem depois está para servir a família, né? O Estado está para servir a família. O Estado não está para atacar a família, né? Afinal de contas, sem a união das famílias, não existiria nação, que não existiria um Estado, né? Então, as ordens, né, estão se invertendo, né? Ou seja, está ficando tudo desordenado, né? Aquela ordem que a gente tanto fala está ficando desordenada. E por aí já viu, né? Aí vem a questão, depois do divórcio, vem a questão da mentalidade contraceptiva, né? Que ele fala muito bem que é diferente do aborto, né? O aborto é um pecado diretamente contra o primeiro mandamento, ou contra o mandamento do não matarás, né? Não matarás. Já a mentalidade contraceptiva, muitas vezes não é diretamente contra o não matarás, né? Mas é um pecado contra o sacramento do matrimônio, né? Porque o sacramento do matrimônio, ele tem... O sexo, ele é visto no matrimônio com 2 funções, a unitiva e a procriativa, né? E ele, para ser justo, ele tem que ser feito com as 2 dimensões, né? Você não pode se fechar. Se você usa anticoncepcional, você fechou a parte procriativa. Você está fazendo sexo só pela unitiva e muitas vezes nem isso, né? Muitas vezes nem isso. Tá aí a galera que faz filho por brincadeira, né? Ah, a mulher a pessoa é solteira, e aí, não, chegou na hora, tem que ter um filho. Oxe, é assim, é a gente que decide. Aí arruma um cara que vai passando na rua, ei, fulaninho, tu aí que é bonitão, tem os olhos azuis, não sei o que, lourinho, vem cá, né? Vamos fazer um filho, eu quero um filho teu. Aí depois desaparece. Qual é o sentido unitivo que teve aí? Nenhum, né? Não teve nenhum sentido unitivo, só o procriativo, né? Então, tanto um quanto o outro é mal feito, né? Tanto um quanto o outro não está dentro da vontade do que Deus teve para o matrimônio, né? Afinal de contas, o sexo foi feito para o matrimônio, né? A ordem é essa, né? O ordenamento é esse. E daí, depois da mentalidade contraceptiva, veio
como consequência, né, a revolução sexual, que aí também, meu amigo, ninguém é de ninguém, né? Aquela coisa toda começou lá em 68 e por aí se expandiu pelo mundo inteiro, né? Aquela coisa que não existe mais, a gente não tem mais ligação, né? Faz por puro prazer, né? Agora, vamos voltar lá no que eu falei antes, né? Só um pouquinho. Quando eu falei da diferença da alma humana e da alma animal, vocês lembram qual foi a diferença? Assim, uma é racional, né? A outra não é. E como é que funciona a do animal irracional, né? É correr da dor e procurar o prazer, né? Agora veja bem a evolução que a gente teve, que o ser humano teve, né? A evolução entre aspas, né? A evolução entre aspas. Por quê? Porque a gente está chegando. Qual é a diferença da gente para um cachorro? É só porque a gente ainda não está fazendo sexo no meio da rua, um bocado de caba atrás de uma mulher. E se você duvidar, vai ver lá sei lá, na Arábia, na Índia, né, onde tem muita questão de estupro coletivo, que até desse jeito tá. Parece que tem uma cachorra no cio andando. Ou seja, meu amigo, a gente está virando bicho, né? É isso que a gente está virando bicho. Por quê? Porque a gente perdeu o sentido, perdeu a ordem, né? A ordem que Deus nos deu. A ordem não de mandar, mas a ordem da organização, né? Então, e daí, né, a gente chegou onde está, né? Nesse buraco que a gente está. Chegou o aborto, chegou a eutanásia, aí o aborto chega. Acho que muitos de vocês já ouviram falar de como se dá, né? Como é que esse movimento da cultura da morte trabalha. Como é que o aborto chega? Qual é a luta no Brasil hoje? A luta no Brasil hoje é que na nossa Constituição, no nosso Código Penal, né? Nosso Código Penal, ele só tem duas possibilidades do crime do aborto não receber uma pena, né? Não ser penalizado, né? Isso quer dizer que a gente tem aborto legal? Não. Em hipótese alguma, aí eu vou falar de novo para ficar bem, em hipótese alguma, o aborto no Brasil é legal. O aborto é sempre crime. O aborto está previsto no Código Penal, onde tem os crimes contra a vida. Código Penal. O que é que o Código Penal fala? Isso está na cara, né? Diga aí. Código Penal fala de quê? O que é que ele diz lá? Sobre as penas, né? Código Penal sobre penas. E direito tem pena? Assim, você exercer um direito, você vai ser penalizado por isso? Não. Então, não existe direito do aborto. O que lhe traz uma penalização é crime, meu amigo. E se o aborto está previsto no Código Penal, é porque é um crime passível de pena, exceto nas duas únicas exceções que são previstas lá, que é por conta de abuso sexual, de estupro, e por conta de perigo de vida para a mãe, risco de vida para a mãe. Esses são os dois únicos. Aí já chegou, né, o nosso STF, e aí a maneira que eles trabalham, né, eu não falo só o STF, mas o pessoal que defende essa cultura da vida, vai alargando as fronteiras. Chegou o STF, já abriu para bebê anencéfalo, né? Anencéfalo quer dizer o quê? Que não tem cabeça, não. Que não tem o cérebro todo, não. Que não tem parte do cérebro, né? Ele não tem parte do cérebro. Ele pode sobreviver por pouco tempo, mas pode sobreviver. E se Deus deu a vida a ele, que ele viva aqueles 10 minutos, 15 minutos, meia hora e seja amado naquele período, né? Afinal de contas, quando a gente vê na perspectiva
eterna, né? Quando a gente não vê no tempo, mas vê na eternidade, o que importa não é quanto tempo você amou, mas é com que intensidade você amou, né? Você não... só tive 10 minutos para amar meu filhinho, mas foi intenso esses 10 minutos? Se foi, meu amigo, está marcado lá na sua eternidade, viu? Está lá, o pontinho está lá marcado, né? Então então é isso. Assim, você vê que o modus operandi é esse, aí alargando as fronteiras, né? E para a gente ter uma ideia, eu trouxe aqui um pedacinho de um... Isso aqui é um artigo de um jornal médico, certo? Jornal médico da Inglaterra. E mais, né? Está na parte lá de ética médica, né? Ética médica lá na Inglaterra. E esse artigo diz o seguinte, um artigo de destaque aqui, ó, tem dizendo: aborto pós-parto. Por que o bebê deveria viver? Né? Aí eu vou ler só o resumo aqui, né? O aborto é amplamente aceito, claro, a gente está falando de lá, né? Da Inglaterra. O aborto é amplamente aceito, mesmo por motivos que não têm nada a ver com a saúde do feto. Ao mostrar que, fetos e recém-nascidos não têm o mesmo status moral de pessoas reais. Está vendo aí, né? 2. O fato de que ambos são pessoas em potencial é moralmente irrelevante. E 3. A adoção nem sempre é no melhor interesse das pessoas reais. Os autores argumentam que o que chamamos de aborto pós-parto, ou seja, matar um recém-nascido, deve ser permitido em todos os casos em que o aborto incluindo casos em que o recém-nascido não é deficiente. Vocês entenderam o que é isso aqui? O que é que ele está defendendo? Isso aqui é num jornal, na parte de ética médica. O cara está defendendo que como... Agora, assim, a gente tem que pensar nos argumentos do cara. Porque faz certo sentido. Se você aceita o aborto, por que não vai aceitar matar depois de nascido? É a mesma coisa, meu amigo. Só porque você não está vendo, então qual é a solução? Nem aborto, nem morte depois. A solução é essa. A única solução para esse problema aqui é essa, é proibir aborto e proibir o aborto pós-nascimento, né? Aí você já vê uma outra técnica aqui que também São João Paulo II fala muito para a gente, que é o pós-aborto. O cara fica achando umas palavrinhas bonitas, né, para estar se referindo ao aborto, né? Muitas vezes, aqui nunca ouvi falar, interrupção voluntária de gravidez, né? Direitos sexuais e reprodutivos. Meu amigo, se você pegar um documento da ONU que fala assim, direitos sexuais e reprodutivos, pode ir lá em cima porque ele está promovendo o aborto, né? Porque qual é a técnica? Todo mundo já viu que aborto é ruim, né? Porque o aborto, na verdade, não deveria ter nem essa palavra. É assassinato do bebê no ventre da mãe. Pronto. Isso é o que é, né? A palavra que se usa para exprimir esse fato é aborto, né? Essa é só uma palavra, que ela seria vazia se não existisse o fato, né? E como o aborto já começa a ficar muito conhecido pelas pessoas, aí eles começam a falar de outras maneiras, né? Dando outras palavras, e aí vem a questão, vê só, vê que coisa linda, direitos reprodutivos e sexuais. Quem não quer ter direito, né? Quem aqui chega, bicho, vou desenrolar um direito a mais para tu aí. A galera, meu amigo, é bom demais ter direito, né? Então, é uma palavra que nos chama a atenção, e quem é que vai abrir a boca para dizer, eu sou contra esse direito aí, né?
Então, é essa luta que a gente está travando, né? É a luta de chegar e dizer, não, esse tipo de direito aí ninguém quer não, né? É esse tipo de luta que a gente tá travando. Só para ter mais uma noção de como está o mundo, não sei se alguns aqui já ouviram falar no tal do Richard Dawkins, né? É um caboquinho que é um ateu, digamos, conhecido, né? Um dos ateus mais conhecidos desse tempo, né? Da atualidade. Ele é cientista, eu não sei qual é a área que ele atua, não. Mas, assim, o cara é um cara conhecido mundialmente, né? O cara é conhecido mundialmente. Então, vou só ler. Isso aqui são os prints de um Twitter, né? Na rede social lá. Aí, só para a gente ter uma ideia do que é que o cara pensa, tá? Uma pessoa tweetou lá, né? Falando o seguinte: eu honestamente não sei o que eu faria se eu tivesse grávida com a criança com síndrome de Down. Isso é um dilema real ético, né? Um real dilema ético, né? Não sei o que eu faria. Primeiro, porque não tem dilema nenhum aqui. Qual é o dilema? Não existe dilema. Mas aí vem essa figurinha, né? O tal do Richard Dawkins, e diz: aborte e tente de novo. Essa foi a resposta do cara. Aborte e tente de novo. Seria imoral trazê-lo ao mundo se você tem escolha. Você viu onde parou a moralidade desse cara? É imoral trazer uma criança com síndrome de Down ao mundo, uma vez que você tem escolha de tirá-lo. Cara, o que é que passa na cabeça de um caba desse, velho? Assim, são coisas inacreditáveis que a gente vê. É um monstro. E aí, daí vem, né? Vamos já pular para também não se estender tanto aqui. Aí daí vem, de onde vem isso, né? De onde vem isso? A gente viu que tem todo um trabalho, tudo, mas isso foi implantado no momento que o ser humano passou a retirar Deus de sua vida. Basicamente é isso. Assim, né? A gente podia passar 5 dias aqui conversando sobre o assunto, né? As evoluções filosóficas, as evoluções legais, né? As médicas, que São João Paulo II fala de tudo aqui, né? Fala de tudo. E daquele jeito que só ele sabe falar, né? Muito melhor do que eu estou fazendo aqui. Mas, assim, quando a gente vai ver o porquê isso está acontecendo, é justamente por conta disso. Justamente por conta da retirada de Deus de nossas vidas, né? Então, o que é que a gente pode falar aqui mais, né? A questão do vim para que todos tenham vida, né? Antes de chegar nesse diagnóstico final, né? Ele fala assim que todo o Evangelho, né? Toda a Sagrada Escritura nos fala de que Deus veio trazer a vida, né? Ele fala o quê? Que nosso Senhor Jesus Cristo veio à Terra e a gente a viu, né? Assim, tem um livro que é Introdução ao Espírito da Liturgia, do então Cardeal Ratzinger, né? Que veio a ser Papa Bento XVI. E ele lá, explicando a liturgia, ele fala que dentro dos rituais, né, do ritual litúrgico, são 3 tempos, né? Tem o tempo que se refere ao Antigo Testamento, que a gente tinha noção das coisas, agora via como que só sombras, né? Tudo embaçado, tudo ainda era muito confuso. Você vê que o Antigo Testamento, meu amigo, é confusão, né? É só confusão. Então, as coisas ainda estavam tudo muito opacas, né? E aí veio o quê? Veio a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Que aí, para nós que não estamos no tempo dele, né? Chega a gente como uma imagem.
uma imagem bem feita, né? A gente tem aí a Sagrada Escritura, tem a tradição, tem o magistério, que nos dá uma imagem do que é o reino de Deus, né? Inicialmente a gente só tinha uma ideia bem vaga. Agora a gente já tem uma imagem, a gente já pode ver, já é uma coisa mais palpável, né? E depois a gente vai chegar à plenitude, né? No fim dos tempos a gente chega à plenitude e vai realmente gozar daquilo, né? A gente vai aproveitar aquela vida de beatitude, se Deus quiser, né? Eu tenho esperança forte nisso, porque é o que me segura. Se eu não tiver, meu amigo, queimar no fogo dos infernos é que eu não quero. Mas, assim, a gente espero que encontrar todos lá, viu? Todos aí lá. A gente vai ter essa visão perfeita, né? Essa visão beatífica. A gente vai ver o que é o reino de Deus, que por enquanto a gente tem por imagem, né? É a mesma coisa do São Padre Pio aqui, São Pio, né? A gente não estava no tempo dele, mas tem a imagem, tem os livros, tem a história dele que chegou para a gente, né? Então a gente sabe bem, conhece até bem quem foi Padre Pio, né? E assim né? A gente viu a vida se manifestando, a gente viu a vida se encarnando no seio da Virgem Maria, né? Nosso Senhor Jesus Cristo podia nascer de um pé de jaca, se ele quisesse, dentro de uma melancia. Mas o que foi que ele escolheu? Ele escolheu ter uma família. Ele escolheu vir pelo ventre da bem-aventurada Virgem Maria, né? Ele nos deu isso, né? Ele nos deixou. Se o nosso Senhor teve esse privilégio, digamos assim, né? Privilégio de nascer pelo ventre da Virgem Maria, por que não deixar todos que queiram vir, né? Todos que queiram vir pelo ventre de suas mães, né? A gente teve isso, a gente viu que isso era importante, a gente viu que ele, aquele mesmo que se encarnou lá, né? Que os anjos, né, cantaram glória lá na noite do parto de Maria, na noite de Natal, né? Por que nós não temos essa alegria com todos, né? Porque não vivemos como um advento, né? Porque esse é o chamado para a gente. Quando nossa esposa está grávida, é o nosso Senhor Jesus Cristo que vai habitar na nossa casa, né? E é esse tipo de visão que a gente tem que ter. Esperá-lo com amor, com carinho, porque é um dom de Deus, né? Toda a vida é dom, é doada, né? Dom vem disso, de doação, né? É bonito demais, né? Nosso Senhor não para de se doar nem um minuto para a gente, né? Como se doou num biscoitinho da sorte hoje para mim. Então, outras coisas, né, que ele fala, né? Que além dele vir e se doar e mostrar para todo mundo isso, ele também morreu, né? E morreu para quê? Para nos dar a vida, né? Coisa tão... é um paradoxo, né? Morrer para dar a vida, mas é isso que ele nos dá. E a vida eterna, né? A gente tem que estar... Quando a gente fala em ordenamento, né? Em ter uma vida ordenada, é exatamente isso. A primeira coisa que a gente tem que ordenar na nossa vida é saber para que a gente está vivo. Por que eu saí lá do ventre da minha mãe, né? Eu nasci lá, eu vim e para lá devo voltar. Para quem? Onde é lá? Lá para Deus. Deus me colocou lá e Deus me espera. Né? Isso aqui, como diria Santa Teresa, né? É terra de peregrinação, né? A gente está aqui, ó, peregrinando, terra de exílio, né? Terra de exílio, a gente tem que se apegar a nada aqui não, né? Isso aqui é tudo passageiro, né? Menos o cobrador e o motorista, né? O resto é tudo passageiro, como se diria no ônibus. Mas é basicamente isso. A gente teve, Deus nos deu o dom de vir e o dom de participar também da vida eterna, né? Então isso para a gente diria que é perfeito, né? E
outra coisa, né? Quando ele falou lá em Caim e Abel, ele disse também, Caim dizendo, não, porque não me bota fora aí, né? Quem me vê no meio do caminho, quem me encontrar vai me matar. Ele disse, oxe, o dedinho, vai lhe matar nada. Por quê? Porque ele sabe a dignidade que mesmo Abel, né? Abel, Caim, homem. Mesmo Caim, que matou Abel, né? Alma cebosa. Mas ele tem toda a dignidade de um ser humano ali, né? De um ser humano. Por que Papa Francisco pediu para tirar do nosso... Estou ficando velho mesmo, estou me esquecendo das coisas. Do nosso catecismo a parte da pena de morte, né? Porque hoje em dia não se faz mais necessário pena de morte. Porque você tem condições de isolar o ser humano da sociedade, o ser humano ruim mesmo, né? Porque a pena de morte só era lícita se a gente não conseguisse garantir que aquele cara ficasse isolado para não trazer um mal pior depois, né? Pô, vai lá, sei lá, vai que o cara foge de algum lugar, parará, pega e mata mais 10, né? Então, era lícito por conta disso, mas hoje em dia se tem tecnologia, se tem tudo para manter o cabo trancafiado até morrer. E isso também a gente tem que ver como uma ação de misericórdia, né? Porque se a gente mata o cara ali na hora, eita, fez não sei o que, matou na hora. O cara teve tempo de ter um arrependimento, não sei, né? Mas quanto mais tempo ele passar vivo, mais tempo para arrependimento também ele tem, né? É o dom da vida, né? É o tempo que a gente tem para se colocar à frente de Deus. No São João Maria Vianney, né? Uma vez recebeu uma mãe que estava desesperada. Por quê? Porque o filho tinha se suicidado, né? Está desesperado, suicidou-se e vai direto para o inferno, né? E o que foi que, quando ela chegou a Padre João Maria Vianney, ela nem falou nada, ele já foi dizendo, teve tempo entre a ponte e o lago, né? Ou seja, aquele tempo que ele pulou entre a ponte e cair no lago, foi o tempo dele se arrepender perfeitamente, né? E ser salvo. Ou seja, um segundo que se tem a mais é um segundo de arrependimento que a gente tem para se salvar. E por isso temos a vida, né? Temos a vida aqui para buscar a vida eterna depois. Além disso, né, assim, eu realmente, como eu nem estou acompanhando aqui o tempo, mas eu acho que eu já falei um bocadinho. Assim, tem o capítulo 3º, que é o não matarás, né? A lei de Deus. Então, acho que a gente já passou bem por isso aqui, né? E ele dá declarações veementes, né? Que eu suponho também, né? Como eu não sou conhecedor profundo, sejam ex-cátedra, né? Colocando o aborto, tanto o aborto como a eutanásia, ele declara que pela Sagrada Escritura, pela tradição e em reunião com os bispos, né? O entendimento é que aquele pecado é um pecado grave, né? É um pecado grave. Tanto o aborto quanto a eutanásia, ele tem as duas declarações aqui também, né? Então a lei é essa, né? A lei que a gente tem, que a gente é chamado a seguir, é a lei da vida, né? E aí chega na parte boa, né? Tá, beleza, a gente viu o que é que a igreja diz, a gente viu de onde veio o problema, tudo, assim. Como eu disse, foi uma apresentação um pouco mais rápida para a gente ter uma ideia e chamo a todos para ler o documento, né? E depois aqui, talvez até a gente tenha um pouquinho mais para frente, né? Uma formação que
estava falando com o Augusto, eu vou esperar o Augusto falar no final. Vai ser surpresa, né? Uma formação provida para a gente entrar em detalhes em cada item desse, né? Que é importante a gente entrar. Mas o povo de Deus, né? O povo de Deus, o povo que é pela vida e para a vida, né? A vida com V maiúsculo veio para nós, né? E nos deu a vida com V minúsculo, né? Então, por isso, nós somos pela vida, né? Também. E aí, pela vida, pode ser tanto maiúsculo quanto minúsculo. Mas, o que é que ele nos chama? Primeiro, e importantíssimo, né? Ele diz que é a obrigação de qualquer católico defender a vida. Ponto final. Obrigação. Se não defende, não é católico. Essa parte de se não defende, não é católico, é uma inferência que eu estou fazendo do que ele disse, né? Se a gente tem obrigação, se a gente não defende, e aí eu entro numa seara, né? Que foi, acho que todo mundo soube, acho que todo mundo que está assistindo também soube, que foi o caso daqui do Recife, que aconteceu há um mês e meio, 2 meses atrás, né? Da menininha de 10 anos. Por que aquele caso foi importante? Porque aquele caso jogou luz onde haviam trevas, né? Assim, a partir dali, a gente viu muita coisa que estava escondida. Inclusive dentro da própria igreja, né? A gente viu, eu não digo nem por maldade, e é isso também que São João Paulo diz, né? Que muitas vezes é por falta de conhecimento. Por quê? Porque você está inserido numa sociedade que apregoa isso o tempo todo, que, por exemplo, a propaganda da eutanásia, uma morte digna, por uma morte digna. Meu amigo, aí quem é que vai ser contra uma morte digna, pelo amor de Deus? Mas que dignidade é essa que tira a própria vida, né? Que dignidade é essa que não vê o valor do sofrimento? Então, quem não vê o valor do sofrimento não é cristão. Todo cristão sabe o valor do sofrimento. Afinal de contas, qual foi a maior prova de amor? Foi Jesus Cristo morrer na cruz por nós, né? E é isso, acho que já vi em algumas palestras de Padre Paulo Ricardo, que ele diz que o amor, meu amigo, vai ter que doer, né? Acho que Madre Teresa de Calcutá também já disse isso, né? O amor dói. Se não doer, não é amor, né? Se você não está fazendo sacrifício, não é amor, né? O amor pede isso para a gente. O amor pede isso para a gente. O amor é a gente sair da gente, né? Para atender o outro, né? Acolher o outro. Então, no momento que a gente está abortando, no momento que a gente está lutando pela eutanásia, a gente não está indo de encontro ao outro. A gente está escanteando o outro. A gente está querendo esconder aquele entulho. Porque, meu amigo, não pense que não é não. Porque é dessa maneira que quem está sendo jogado para a eutanásia e para o aborto, é desse jeito que está sendo visto, né? Por quem defende, como entulho. Aquilo ali está atrapalhando a minha vida. Então, o que é que eu vou fazer? Jogar fora. Jogar fora. Agora pense eu, pai de 4, aí chego, sei lá, vem uma proposta de trabalho para mim, para ir trabalhar numa empresa, a melhor de todas, sei lá, na Alemanha, aí o cara diz, mas tu só pode vir sozinho. Vou fazer o quê? Mato meus 4 filhos porque estão impedindo o meu avanço profissional, né? Aí você diz, não, eita, matar filho, não sei o quê. Mas qual é a diferença disso para fazer um aborto, para não perder o emprego, né? Qual é a diferença? Nenhuma. É o que o cara estava falando aqui no Jornal de Ética Médica. Que o ser humano dentro do ventre é o mesmo ser humano fora do ventre, né? Tem o mesmo valor, tem a mesma dignidade a vida. Então, o papel de nós, cristãos, católicos, né, como a gente está falando aqui para uma paróquia católica, graças a Deus, é ser a favor da vida e ver esses irmãos, nossos irmãos, né,
que estão indo para um caminho que não é o caminho que Deus nos deixou. Não é? A gente está vendo gente indo pelo canto da sereia, né? Canto da sereia, mas você tá defendendo o estuprador. Mas, bicho, para pensar um pouquinho, rapaz. Quem foi que defendeu o estuprador aqui? Muito pelo contrário. Quem defende o aborto é a mesma pessoa que está indo contra a portaria, a revisão da portaria do Ministério da Saúde, que quer prender o estuprador, né? A mesma pessoa que está a favor do aborto não quer que o estuprador seja denunciado. Pô, e que lógica é essa? A gente tem que parar um pouquinho para pensar nas coisas. A gente sofre muito por falta de conhecimento e falta de realmente pensar nas coisas. E aí eu deixo aqui o chamado que São João Paulo II faz, e aí não é um chamado só para um grupo, né? Olha, forma aí teu grupo Provida. Ou então, não, é só para a pastoral da família. Não. Todo movimento católico tem que ser a favor da vida. Todo movimento católico tem que ser a favor da vida. Afinal, é essa vida que nos sustenta. Se a gente for ver, foi a vida de Jesus Cristo que nos sustenta até hoje, né? E a gente deve isso. A gente deve isso. Do mesmo jeito que a gente recebeu esse dom, o maior de todos, né? O maior de todos os dons, que é a vida, a gente tem que também cuidar para que todos tenham acesso a esse dom. E aí até a própria família mesmo, né? Dentro da própria família, muitas vezes a gente vê a mentalidade contraceptiva, né? E isso também vai contra os ensinamentos, né? Por quê? Porque a gente está se fechando por egoísmo, né? A gente está usando pílulas contraceptivas, tudo por egoísmo, né? Então, todos nós somos chamados a sermos vetor de vida, né? E acho que aqui já deu, né? Já falei bastante. E deixo aqui aberto se tiver alguma pergunta, se tiver alguma questão que vocês queiram fazer. Estou aberto, mas não deixe, lembrando novamente, não deixe de ler não, porque esse documento aqui é um tesouro da igreja, viu? É um tesouro, tá? Muito obrigado.